Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que vai dizer assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias a Deus, né? Então aqui, o segredo da nossa vitória está aqui, ó. O segredo para nós termos uma vida abençoada, que o nosso caminho seja perfeito, está aqui, ó, a palavra de Deus aqui, ó, que está contida na Bíblia. E se nós não andarmos conforme a palavra de Deus, nós não vamos ter êxito, nós não vamos ter vitória. Mas se nós andarmos conforme a palavra de Deus, ela nos ordena, pode ter certeza que a vitória é garantida. Glórias a Deus. Agora vamos para a mensagem. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, lá em Deuteronômio, se os irmãos quiserem se levantar, porque a maior reverência é prestar atenção à voz do Senhor, é abrir o coração para a voz do Senhor, é aceitar a palavra de Deus. Essa é a reverência, que nem teve Marta e Maria lá, ó. A Maria estava sentada e prestando atenção no que o Senhor estava falando, enquanto Marta estava preocupada com os seus afazeres. Então Jesus está aqui. Então preste atenção no que Jesus ele vai falar para você, vai falar para mim. Primeiro ele fala para mim, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus, que vai dizer assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam, quando o Senhor, o Deus de vocês, tiver levado para a terra do qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim. Aqui é só até o 28. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por o Senhor se fazer presente em nosso meio, Pai, porque Tu és fiel, Pai, Tu és maravilhoso, e sem o Senhor, Pai querido, nós não podemos fazer, Pai. Que o Senhor venha guiar cada um, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha transformar, e que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, Pai. Coloca por terra todo mal, coloca por terra todo impedimento, todo empecilho, Pai, que possamos ouvir a Tua voz e entender o Teu querer, o Teu propósito, Pai, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Amém, igreja? Pode se assentar? Glórias a Deus, né? Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Então essa palavra que Deus ele colocou no meu coração, sobre bênção e maldição. Bênção se nós obedecemos ao Senhor e maldição se nós não obedecemos. Mas aqui está falando para o povo de Israel ali, né? E é interessante que vai ser no quinto livro ali, né? No quinto livro do Pentateuco, né? Eles saíram do Êxodo. Ó, pode ver o tanto de tempo que esse povo ele estava andando com Deus. Eles estavam vendo milagres de Deus. E lá, no último livro, lá, Moisés vai falar isso para o povo, né? O que Deus ordenou a Moisés falar, né? Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos. Então, se nós analisarmos a palavra de Deus, quando que a maldição ela começa? Ela começa lá no Jardim do Éden.
E o maior pecado é a desobediência. O maior pecado do homem é a desobediência. Então essa maldição, ela começa lá no jardim do Éden, quando Deus ele fala para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, ele engana a Eva, engana o Adão e faz com que eles desobedeçam a Deus. E assim começa a maldição. Então a maldição que está nos nossos dias vem lá de Adão e vem lá de Eva. E essa maldição ela só pode ser quebrada através do sangue de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então é só Jesus que pode nos livrar da maldição. É só Jesus. Então, quando o Adão e quando a Eva pecam contra Deus, já vem a maldição sobre todas. Pode ver que afeta até a natureza. Até a natureza é afetada por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e de Eva. Então, olha só o que pode complicar nas nossas vidas. A desobediência, ela é terrível. Se nós desobedecemos a Deus, vai vir consequências. Que nem tem o pecadão e tem o pecadinho. Tudo é pecado para Deus. Mas vai ter essa consequência. Vai ter a consequência. Por exemplo, se a pessoa ela mata alguém, ela vai ser presa, ela vai ser condenada. Se a pessoa ela rouba 10 centavos, 50 centavos, ela pode não ser punida pelos homens, mas Deus vai se desagradar dela. Porque é roubo, está desobedecendo à vontade de Deus, à lei de Deus, do mesmo jeito. Então, a maldição ela começa lá de Adão e Eva, ali por causa da desobediência. E Jesus ele veio para nos resgatar dessa maldição. Jesus ele veio nos livrar, porque era para nós estar condenados já. Mas graças a Jesus, graças ao sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos a oportunidade. Mas não é só porque nós aceitamos Jesus que essas maldições não podem vir. Se nós desobedecer, essas maldições vêm. Muitas das vezes as portas que nós abrimos, antigamente tinha as leis ali. Se o povo obedecesse, o povo ia ser abençoado. Se o povo desobedecesse, o povo era amaldiçoado. E hoje, qual que é a bênção hoje? Qual que é a bênção e qual que é a maldição hoje? A bênção é Cristo. A bênção é Jesus Cristo. Jesus, se nós estivermos em Cristo, a palavra de Deus fala que nós não somos condenados se nós estivermos em Cristo Jesus. E se nós estivermos fora de Cristo, é maldição. Pode ver que Jesus ele vai dizer, né? Lá, que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós temos que permanecer em Cristo. Daí Jesus vai falar também, quem crê em mim será salvo. Quem não crê será condenado. Então a palavra de Deus ela é tremenda. Então por causa dessa natureza pecaminosa que nós temos a natureza pecada, é só Deus que pode nos ajudar. É só Jesus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então era para nós estarmos condenados, mas graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de ter uma vida abençoada, uma vida de milagres. Aí em João, capítulo 3, versículo 16, bastante conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Então a maldição, ela acaba em Jesus. A maldição acaba em Jesus, mas nós temos que estar em Jesus.
Em 1 João capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim, ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Por causa disso que é maravilhoso nós temos esse Jesus em nossas vidas. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu vejo que eu tenho que melhorar mais. Então, se a gente não se sente que nós temos que melhorar mais, é que nós não estamos lendo a palavra. Porque a gente vê ali, ó, o amor de Deus. Imagine, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nossa, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, enviou Jesus para nos salvar da condenação eterna, para morar com Ele a eternidade. Então, a palavra de Deus, ela é tremenda, é tremenda. E quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais nós temos que melhorar. Olha só, Isaías lá no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, ele vai falar, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então, quanto mais nós se aproximar de Deus, mais nós temos que melhorar. Mais nós temos que melhorar. E você está aqui nessa noite, Jesus se faz presente. E você sabe, quando a gente vem para a casa de oração, quando a gente vem para a igreja, é sinal de que a gente quer melhorar. É sinal de que a gente quer fazer as coisas certas para Deus. Ter no nosso coração que nós precisamos de Jesus, nós dependemos de Jesus, nós precisamos dos irmãos que estão aqui para um ajudar o outro em oração. Aí a igreja vai crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu acho que no versículo 4 vai dizer aqui, não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós temos que estar em Cristo Jesus e temos que andar segundo o Espírito.